Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui mais uma vez com o podcast oracional. E é sempre uma alegria ter conosco. Eu sou Francisco Silva, missionário do Movimento Católico de Evangelização, discipulado de Jesus Cristo. E para esta semana, vamos meditar e rezar com a Palavra de Deus no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 15. Então Jesus disse-lhes: Vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia para toda a humanidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta terceira semana do mês vocacional, nós queremos meditar um pouco sobre aquilo que é a vida religiosa, que é uma outra forma também de vocação. Muitas vezes, quando se pensa em vocação, se pensa nesta vocação, a vocação religiosa, das freiras, das irmãs, dos irmãos, de todos aqueles que entram no instituto religioso, que fazem parte de uma ordem religiosa, de uma congregação religiosa, mas da onde nasceu essa forma de vivência? Foi criação dos homens, primeiramente, desde o início da igreja, desde o início do cristianismo, muitos homens e mulheres sentiram-se impelidos interiormente a fazer essa escolha radical de seguir mais de perto Jesus Cristo. E seguir mais de perto Jesus Cristo, colocando inteiramente sua vida dedicada à pregação do Evangelho, às obras de caridade, dedicando sua vida ao próximo. Então, desde o início, essa forma de vida já apareceu na igreja. Claro, se nós fôssemos aqui contar um pouco da história da vida religiosa, nós teríamos muito tempo para falar. Porque, afinal de contas, são mais de 2000 anos. Mas, só para termos uma pequena noção, a vida religiosa nasce daí esse desejo, dessa interpelação interior no coração de homens e mulheres que queriam dedicar-se inteiramente sua vida para evangelizar. Então a vida religiosa nasce desse jeito. Homens e mulheres profundamente interpelados pela voz de Deus em seu coração, desejosos a fazer esta experiência de dedicar a vida com o Evangelho, no Evangelho e para o Evangelho. A importância da vida religiosa aparece justamente neste ponto. Primeiramente, existem dois tipos de vida religiosa. A vida religiosa contemplativa, que é aquela experiência muitas vezes de não sair do convento, do mosteiro, mas de se colocar inteiramente em oração. Mas por quem, Francisco? Por aqueles que vivem a vida apostólica. Então a vida contemplativa é uma vida dedicada inteiramente por aqueles que estão nos lugares de missão, nos campos de missão, onde realmente a igreja precisa estar, onde realmente a igreja precisa chegar. Mas não a igreja como instituição. Pensemos que não é a igreja apenas como instituição. A igreja como instituição, ou seja, religiosa, sacerdotal e missionária. Eles chegam com um único intuito, que é levar o Evangelho a toda criatura, seguindo o mandato de Jesus. Como meditamos no versículo 16 desta passagem bíblica de São Marcos. No versículo 15 do capítulo 16 de São Marcos. Vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia para toda a humanidade. Em outras sagradas escrituras, vai informar, vai ser diretamente para o seu público, ide por todo mundo.
A todos pregai o Evangelho e fazei discípulos meus todas as nações. Então, meus irmãos e minhas irmãs, este estilo de vida, eles têm como característica fundamental os votos que eles fazem, chamados votos evangélicos, o de castidade, de pobreza e obediência. E o que é a castidade? É a maneira de amar. E que maneira de amar? Um exemplo bem clássico é o próprio Jesus Cristo. Como Jesus amou? Amou entregando a sua vida. Então a castidade não é somente uma castração, onde a religiosa ou religioso não tem vida sexual ativa. Não. É uma maneira de viver o amor autenticamente cristão, o autêntico amor de Jesus Cristo. A castidade é a capacidade de amar a todos de uma maneira sem escolher a quem amar. Eu amo a todos. Já o voto da pobreza é o voto da dependência de Deus. Tudo entregamos nas mãos de Deus, para que Ele possa nos dar aquilo que verdadeiramente nós precisamos para a evangelização. A pobreza não significa não ter nada. A pobreza significa ter apenas aquilo que seja necessário para que a nossa missão se faça real. O voto da obediência é ter a coragem de colocar a vida nas mãos de outras pessoas. Só Jesus teve a coragem de fazer isso. Como a vida religiosa segue Jesus, é chegar ao ponto de dizer, como está no Evangelho de São João, capítulo 10. Ninguém tira a minha vida, eu dou livremente. O voto da obediência significa isso, meus irmãos, justamente esse ponto. Entregar-se nas mãos de uma outra pessoa. Fazer esta delicadeza de generosidade. Eu me coloco nas mãos de alguém, porque já não me pertenço. Eu pertenço a Deus. E aí eu me entrego nas mãos de Deus. Que o próprio Deus fortaleça o nosso coração. Não apenas um desejo de corresponder a uma vocação, mas de sermos inteiramente dele. Que nos abençoe todos os religiosos e religiosas, missionários e missionárias, para que quem ganhe seja Ele, Jesus Cristo, o reino de Deus. E aqui, amado Jesus, pastor de nossas almas, que continuas a chamar com teu olhar de amor tantos jovens que vivem na dificuldade do mundo, odierno, abre a sua mente para reconhecerem, entre as muitas vozes que ressoam à volta deles, a tua voz inconfundível, mansa e potente, que ainda hoje repete, vem e segue-me. Movimenta, Senhor Jesus, o entusiasmo da nossa juventude, para que a generosidade entre no coração desses jovens e torna sensível às esperanças dos irmãos que pedem solidariedade, paz, verdade e amor. Orienta, Paizinho do céu, o coração dos jovens para esta radicalidade do Evangelho, capaz de revelar ao homem moderno as imensas riquezas de tua caridade. Chama-os com tua bondade para atraí-los a ti. Prende-os com a tua doçura para acolhê-los em ti. Manda-os com a tua verdade para conservá-los em ti. Eu vos peço, Senhor, por todos aqueles que se entregam a esta vocação religiosa, a esta vocação de vida consagrada, seja contemplativa, seja apostólica no serviço da missão. Ó Deus amado, sobre as minhas irmãs, no movimento católico de evangelização discipulado de Jesus Cristo, que possam acolher este chamado
Eu vos entrego, Senhor, a minha irmã Leila, Edilma, e a tantas vocações, Senhor, espalhadas pelo mundo inteiro, pela tua Igreja Católica Apostólica Romana. Eu quero consagrar aos teus cuidados todos estes meus irmãos e estas minhas irmãs. Por isso recebe, ó Sagrada Família, Jesus, Maria e José, minha família vossa é, os nossos pedidos, as nossas súplicas. São Paulo Apóstolo, rogai por nós e por todo o discipulado. Amém, meus irmãos. Unidos em oração somos mais fortes. Todas as segundas-feiras, às 5 horas, nosso podcast oracional. E eu quero contar com você para divulgar este canal de evangelização. Por isso, visite nosso portal acessando www.djcbrasil.com.br. Deixe o seu like, o seu joinha nesse podcast oracional desta semana. Divulgue entre familiares e amigos e busquemos juntos o desejo de salvar almas para o Senhor Jesus. Muito obrigado, graça e paz, Deus te abençoe.